Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Deus me deu uma palavra, e essa palavra eu quero buscar expressar ela de uma forma rápida, sucinta, expressiva, de uma forma que o Espírito Santo possa nos conduzir, dando ao seu coração um entendimento, uma revelação diante da sua presença. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, e nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 10. E assim diz a palavra do Senhor: E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a-se e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Você pode glorificar o nome do Senhor? Veja, nós temos um texto expressivo que nos relata algumas coisas que aconteceu na história, na vida de uma mulher. O importante é que nesse episódio, do qual o Dr. Lucas construiu em sua narrativa, não foi só a vida desta mulher que foi mudada, foi o conjunto de pessoas que estavam presentes naquele ambiente, do qual Deus tratou com todos. Alguns pode ser que foi tratado em sua vida acerca de posicionar-se na presença de Deus, acreditando que Deus pode fazer qualquer coisa. Outros, pode ser que Deus tratou repreendendo, admoestando, mostrando que as pessoas têm mais valor para Deus do que as coisas, do que os costumes e do que as próprias doutrinas humanas. Outros, como aquela mulher, recebeu um grande livramento, uma grande cura, uma grande libertação, do qual transformou totalmente a sua vida. E só aqui nós poderíamos pregar e trazer uma mensagem acerca das coisas que Deus faz em um culto. Veja, a palavra do Senhor fala que Jesus estava ensinando num sábado dentro de uma sinagoga. Se você não sabe, a sinagoga veio por intermédio de um modelo do qual Deus permitiu para as pessoas que não podiam cultuar o Senhor, ou que não moravam em Jerusalém, indo até o templo de Salomão, ou por intermédio desta época conhecido como templo de Zorobabel. Veja, a palavra do Senhor fala então que na região e em outras cidades foram construídas as sinagogas. Então as pessoas elas iam para as sinagogas como uma igreja parecida como essa, no tempo de hoje, onde nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, para adorar a presença de Deus. Assim era semelhantemente nos tempos antigos, nos tempos da sinagoga. E a palavra de Deus fala então que as pessoas elas se reuniam para buscar a Deus, para aprender da
palavra de Deus, onde os sacerdotes ou sumos sacerdotes se posicionavam com os pergaminhos contidos, os livros do Antigo Testamento, e eles citavam, recitavam, explicavam e falavam acerca das coisas da palavra de Deus. E foi num momento de um culto como esse, onde as pessoas estavam buscando a presença de Deus, que Jesus se manifestou por intermédio da explicação revelada da sua palavra. Jesus estava pregando, e no momento que Jesus pregava, ele falava, ele revelava, e o Espírito Santo fluía por intermédio das palavras vivas que saíam acerca da boca de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas João vai falar que Jesus é o Verbo, a palavra revelada de Deus em vida. Então não era só uma palavra anunciada, mas a própria palavra viva se manifestava e era revelada naquela ocasião. Aquele culto era um culto de revelação, aquele culto era um culto onde a manifestação de Deus era uma manifestação especial, porque a presença de Deus estava naquele lugar ensinando os seus e as pessoas. Eu não sei qual texto Jesus estava explicando, mas com certeza Jesus estava trazendo uma palavra linda para o coração daquelas pessoas e ensinando elas acerca da vontade de Deus, da vontade do Pai, porque o próprio Jesus mencionou com a sua boca que ele veio para cumprir e fazer a vontade do seu Pai, para que as pessoas viessem conhecer o Pai por intermédio do Filho, porque todos aqueles que olhavam para o Filho viam o Pai, e aqueles que conheciam o Pai tinham um relacionamento com o Filho. Assim como é nos dias de hoje, nós devemos ser o quê? Espelho do Espírito, espelho do nosso Senhor Jesus, revelando a sua glória, revelando o seu poder, revelando as suas características, revelando a sua revelação, a sua palavra, revelando para o coração das pessoas necessitadas o Espírito de vida do qual habita sobre a minha e a sua vida, para as manifestações de Deus e o seu reino nessa terra. Hoje é a mesma coisa do qual Jesus estava realizando e fazendo nesse período da narrativa do Dr. Lucas. O interessante é que quando Jesus estava falando, nós podemos ter aqui a consciência do que significa quando Deus falou que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Veja, enquanto Jesus pregava, ele atingia o coração de cada um presente nessa reunião de uma forma diferente. A palavra que eu estou pregando aqui nesta noite é a mesma para todos, mas Deus identifica no seu coração, Deus revela no seu coração, Deus fala no seu coração, e Deus traz uma atenção especial no seu coração, diferente do coração daquele que está ao seu lado. Vocês estão, e as pessoas que estão nos assistindo por intermédio da live do Facebook, estão ouvindo a mesma palavra, mas a revelação é diferente para cada um que está presente e que está nos assistindo, porque Deus vai tratar na área que você precisa, Deus vai tratar naquilo que você veio buscar e naquilo que Deus tem para fazer e realizar na sua vida. E nesse texto, nessa condição, nessa história, não foi diferente. Olha como que Deus é lindo no seu agir. Enquanto ele ensinava, enquanto ele pregava, enquanto ele abençoava as pessoas que estavam naquela ocasião, Jesus estava nos ensinando o modo operante de se realizar um culto. Veja, o texto não fala que antes desta palavra se obtiveram em recolher oferta, e muito menos tiveram um momento de adoração e de louvor. Mas nas narrativas dos textos, nos 4 evangelhos, nós vamos perceber que nas sinagogas se recolhia oferta, existia a pregação da palavra, e que principalmente no templo, na sua inauguração, tinha os músicos dos quais tocavam e levavam a sua vida inteiramente para tocar na presença de Deus, doando a sua vida como responsabilidade de ministério, adorando o Senhor segundo a obra, segundo o ministério e o dom que Deus entregou nas suas mãos. Então nós sabemos que tinha, talvez não seja na mesma forma de liturgia dos cultos que nós temos nos dias atuais, mas tinha louvor na igreja no Antigo Testamento, no templo de Salomão, Zorobabel, nas sinagogas. Tinha também um momento de ofertório. Como o Senhor sabe que tinha um momento de ofertório? Ora, a própria palavra do Senhor nos ensina que o próprio Jesus deu testemunho da oferta de uma viúva pobre, quando ela depositou apenas 2 moedas, e os ricos ali depositaram grande quantia, mas foi aquela mulher, aquela viúva pobre, com aquela pequena oferta que chamou a atenção
atenção de Deus, do quanto ele se colocou ao lado do ofertório, observando as pessoas que ofertavam. Veja, ele estava na sinagoga, ele estava no templo. Como que uma pessoa pode observar no tempo físico e manifestação carnal de Jesus Cristo na terra, se ele não estivesse presente na liturgia daquele culto? Significa que no culto de Jesus também tinha oferta, no culto de Jesus também tinha adoração, e no culto de Jesus também tinha palavra. E nós estamos no período desse culto manifestando a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque se você não tiver entendimento da palavra viva, como é que a palavra viva vai resultar em um milagre vivo na tua vida? Você precisa conhecer. Deus, Ele não tem apenas a intenção de curar a sua vida, de manifestar um milagre na sua vida e deixar você leigo acerca dos assuntos de Deus e do seu reino, das leis da sua palavra, para que você venha levar uma vida de ignorância plena, sendo judiado por aquele que veio para matar e roubar e destruir. Por que Deus interessa em nos encher de conhecimento? Para que nós possamos e aprendemos a guerrear contra aquele que veio para nos destruir, contra aquele que veio contra a vontade de Deus e luta contra tudo aquilo que se refere acerca da vontade de Deus. Se você é um crente leigo, se você é um crente que não conhece a palavra de Deus, se você é um crente que não tem costume em buscar o conhecimento acerca das coisas da vontade de Deus, eu quero dizer para você que chegou um tempo de mudar a história da sua vida acerca dessa questão. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos aquilo que Deus tem para nos revelar, querido, Deus nos transporta para uma outra dimensão. Qual a dimensão, pastor? É uma dimensão de exército, é uma dimensão de guerra, é uma dimensão de valente, é uma dimensão onde você vai aprender a batalhar, a guerrear, e ninguém mais, principalmente Satanás, vai pisar na sua cabeça ou vai fazer de você como gato ensapado, porque você sabe, tem o conhecimento e a ciência daquele que você serve, daquilo que ele fez para você. Veja, existem muitas pessoas que fazem ou que levam um período da sua vida encurvado, como essa mulher, que o próprio Jesus conceituou ela como filha de Abraão, ou seja, na linhagem de Abraão. Ela era uma mulher judia, origem do povo judeu, uma mulher hebreia, uma mulher que tinha uma aliança com Deus originada por intermédio de Abraão, mas que estava dobrada, que estava sendo oprimida pelas mãos de Satanás. E me desculpa, eu não sei se todo mundo acredita, se você que está nos assistindo por intermédio do Facebook acredita, e existem pessoas que não acreditam, mas é possível sim você ser filho de Deus, você ter aceitado Jesus, você está dentro da casa do Senhor e apanhando nas situações e nas guerras da tua vida no mundo espiritual. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, e existem textos e vários textos que nos dá base para isso. Quais são? Um deles é Oséias, que fala que a destruição do povo de Deus, o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. É por você não saber usar as armas que o Senhor entregou na sua mão que você perece por situações que você não deveria estar perecendo. Eu não quero aqui fechar acerca apenas desse assunto, porque as lutas das nossas vidas, elas se originam e elas vêm por diversas ocasiões. Você pode passar ou estar passando por luta pela vontade de Deus, porque Deus tem um propósito nisso. Você pode estar passando por luta por causa dos seus próprios erros. Você pode estar passando por luta porque é um ignorante acerca do conhecimento revelado da palavra de Deus. Ou você pode estar passando por luta porque você está fora da zona de proteção de Deus. Veja, não tem como a gente criar uma regra, porque toda regra tem exceção e são várias as ocasiões. Mas acontece que se você tem as armas do Senhor, se você conhece a vontade de Deus para a tua vida, se você está no centro da vontade de Deus e Deus não tem propósito que você venha passar ou lidar com uma luta, eu quero dizer para você que você tem sim como revirar, transformar, dar a volta por cima em certas situações da nossa vida, do qual nós não temos a necessidade de passar. É certo e é fato que a Bíblia nos ensina que Deus usa lutas e circunstâncias de extremas dificuldades na nossa vida para nos aperfeiçoar, para nos enriquecer, para trazer conhecimento. Mas isso não significa que é o tempo todo, que é a vida inteira. Veja,
nós encontramos nesse culto pessoas o quê? Religiosas, como esse sacerdote, como esse homem que estava liderando esse culto, após uma palavra e o efeito, a manifestação de Jesus curando aquela mulher, ele tomou a palavra e ele repudiou aquela mulher, ele deu uma palavra de exortação errada no tempo, uma exortação fora do tempo, dizendo para as pessoas: olha, se vocês querem ser curados, vem de segunda, sexta e domingo, sábado não, porque a lei tradicionalmente, os nossos costumes, por intermédio da lei, nós temos que guardar o sábado, e quando nós guardamos o sábado, nós não podemos curar e nem fazer nenhuma obra, por causa de uma interpretação errada daquilo que Moisés tinha direcionado o povo de Deus. E daí precisou vir Jesus, o sumo sacerdote de todas as eras, para dizer: larga a mão de ser hipócrita, fariseu, porque se você, que é um homem religioso e tende a cumprir as leis do Senhor, vai soltar as suas ovelhas dos currais, dando águas para elas para beber, porque que eu, sendo criador de todas as coisas e pai desta mulher que é filha de Abraão, não vou socorrer ela no tempo de maior necessidade da sua vida? Eu quero dizer para você, coloque as tuas mãos assim, eu quero profetizar. Querido, não importa o tempo que você está passando, querido, não importa a situação que você se encontra, saiba que Deus, Ele dá valor em você, saiba que Deus reconhece o seu valor, saiba que Deus conhece o desejo do seu coração. Deus não te troca por nada, Deus não te troca por coisas, Deus não te troca pela religião, Deus não te troca por costumes e tradições. Você tem um valor especial para Deus, e ninguém e nem nada pode mudar esse conceito em relação à sua pessoa na vida de Deus. Nada pode mudar o conceito do valor em relação a você na presença de Deus. Ora xeregaramandaramas. Ora mandarababarabax xerebegarabachurigarabarabachurigas. Veja, o texto vai falar que dentro de um culto de Jesus, do qual o Senhor estava manifestando a sua presença, a sua palavra revelada, tinha uma mulher que estava vivendo acerca de obras que o diabo estava fazendo na vida dela. Olha as obras que Satanás faz. Verso de número 11, parte A. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha o que o texto fala. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Essa palavra tinha, no original, ela cabe como tinha, ela cabe como uma mulher possessa, ou seja, uma mulher que carregava espíritos malignos de enfermidade sobre a sua vida. Veja, uma das obras do diabo é a possessão. E quando nós falamos de possessão, as pessoas apenas entendem o ato de manifestar um espírito maligno. E nós não estamos falando apenas do ato de manifestar o espírito maligno, mas a partir do momento que ele toma posse da vida de uma pessoa, por N motivos também que nós não vamos aqui entrar em questão, mas se ele acha uma porta aberta na sua vida e ele consegue de alguma forma adentrar, quando ele adentra para tomar posse, para dizer que aquilo é dele. Satanás, ele não tem a ideia de ser passageiro na vida de uma pessoa. A ideia dele é tomar posse e concluir o seu plano sobre aquela vida da qual ele julga ser a sua propriedade. Qual é o seu plano? A Bíblia nos relata: matar, roubar e destruir. E isso aconteceu na vida dessa jovem mulher, que há 18 anos ela possuía. Ou seja, Satanás possuía, tinha ela como território, como propriedade. Possessão, aqui estamos falando de domínio pelo poder. Outras das habilidades de Satanás em relação às pessoas, os seres humanos, é que ele também, a Bíblia chama ele de destruidor. Veja, no caso desta mulher, Satanás destruiu a sua liberdade. Ela não podia mais ter a liberdade de se relacionar com as outras pessoas, porque as pessoas a pré-julgavam e não queriam estar com as pessoas que tinham deficiência física. Veja, Satanás destruiu a sua dignidade. Onde estava a honra daquela mulher? Encurvada, não conseguindo nem falar com seus próprios familiares, colocando o olho no olho. Ela não tinha postura digna de andar
nas ruas das cidades do qual ela vivia. Veja, Satanás destruiu o direito dela viver em sociedade. Ela não podia mais viver em sociedade. As pessoas a pré-julgavam e ela tinha que andar nas caladas da noite. Ela tinha que andar nos lugares onde as pessoas não gostariam de se relacionar com ela. Tanto que no espaço onde ela se encontrava nesse culto, ela não se encontrava no centro daquela igreja. Por quê? Porque nas sinagogas existiam alguns ambientes onde os sacerdotes e sumos sacerdotes ficavam, ambiente onde se pregava a palavra. Então a pessoa se dirigia até o meio, ambiente onde as pessoas ficavam ao redor para ouvir, e um ambiente onde as pessoas que não eram perfeitas, ou que julgavam ser imperfeitas, ou que tinham uma imperfeição física, mental, intelectual, ou qualquer que seja essa imperfeição, ficavam um pouco mais distante. E ali é onde se encontrava essa mulher, um local de obscuridade, um local onde não havia notoriedade, um local onde as pessoas não enxergavam, tirando a possibilidade dela aparecer, dela crescer, tirando a possibilidade dela se desenvolver. O direito dessa mulher, Satanás destruiu o direito dessa mulher ser desejada por um homem. A Bíblia não fala se ela tinha família ou não, mas o interessante é que se ela não tinha família, provavelmente ela não ia ter, porque que homem que ia gostar ou que ia desejar se relacionar e casar e noivar com uma mulher que era encurvada totalmente há 18 anos? Se ela tinha família, porque a Bíblia fala que há 18 anos ela era possessa por um espírito de enfermidade e ela andava encurvada. Isso não significa que ela veio desde a origem da sua idade, significa que um período de tempo da sua vida esse espírito se apossou da sua vida e a oprimiu ao ponto dela se encurvar. Ou seja, isso pode ter acontecido quando ela tinha 10, 15, 20 anos. Se for 10, ela era uma mulher de 28 anos passando por um processo de enfermidade. Se for 20, ela era uma mulher de 38 anos. Então se essa mulher não era casada, ela não ia arrumar marido. E se ela fosse casada e no período do seu casamento o espírito maligno se apossessou da sua vida, com certeza prejudicou o seu casamento, prejudicou a sua vida emocional, a sua vida relacional, a sua vida conjugal, trazendo tristeza, trazendo opressão. Porque quando Satanás ele entra no ambiente, ele vem para destruir as coisas que Deus tem prazer em fazer e revelar na nossa vida. Satanás destruiu a forma original do qual Deus a fez, porque a Bíblia não fala que ela nasceu encurvada, a Bíblia fala que há 18 anos ela permaneceu encurvada. Significa que Deus fez ela completamente perfeita, segundo a sua vontade, e por um período de tempo, por algum propósito, Satanás foi lá e tirou a sua originalidade. Às vezes as coisas acontecem assim com a gente. Nós estamos no processo da caminhada e aquilo que era original na nossa vida, Satanás vem e interrompe o histórico, a nossa história, e nós nos transformamos naquilo que nós não queríamos ser transformado. Às vezes Satanás vem tirando a originalidade da nossa vida de uma pessoa alegre e passa a sermos uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, uma pessoa cheia de tristeza, uma pessoa que não pensa mais em viver. E aquela pessoa que era cheia de vida, cheia de alegria, aquela pessoa que gostaria de continuar em frente, sonhava em conquistar o mundo segundo a sua capacidade, agora está trancada num quarto, querendo não mais viver, desistindo de tudo por causa de uma intervenção maligna no curso da sua história. Ele vem para destruir. Satanás veio e destruiu a autoestima daquela mulher. Se você tivesse encurvado por 18 anos, você iria estar em autoestima? Você iria estar cheio de vida, cheio de força e com vontade de ganhar o mundo inteiro? Por 18 anos? Não estou falando de um espírito de enfermidade que se apoderou por um mês, por um momento de ocasião, por uma semana, ou por 1 ou 2 anos. Eu estou falando de um espírito de enfermidade que se apoderou por 18 anos na vida de uma mulher. Satanás roubou a liberdade dessa mulher. Ela não tinha mais opção de fazer aquilo que ela queria fazer ou desejava fazer, ou que o seu coração gostaria de fazer. Ela era limitada. As obras do diabo também se encaixam em opressão. Veja, ele é possessivo, ou seja, ele toma posse daquilo do qual ele tem a oportunidade de tomar posse pelo poder
do qual lhe foi dado. Ele é destruidor, porque daquilo que ele toma posse não é para edificar, é para destruir. Tudo que ele faz se refere para levar a situação, uma pessoa, um ambiente ou qualquer outra coisa para a destruição e para o caos. E ele também é opressor, porque enquanto mais ele oprimia, mais ele gerava o quê? Por intermédio da sua opressão. Satanás gerava dor, lágrimas, tristeza, provavelmente depressão, desmotivação, desprezo, enfermidades e limitações, tanto físicas como psíquicas e espirituais. E o interessante é que, fazendo esse relato, essa leitura, como eu já disse, Jesus não deixa passar. Jesus está falando de uma mulher cativa e aprisionada por 18 anos pelas garras de Satanás, e Jesus fala, ela é filha de Abraão. Ela tem dono, ela tem paternidade, ela não é fruto do acaso. Jesus estava dizendo, olha, não foi isso que eu desejei, não foi isso que eu promovi, não foi isso que eu planejei, não é da minha vontade essa circunstância, essa situação. Eu não te fiz para andar encurvada. Você tem dono, você tem pai. Oh, Rabasharamanda Karabas. Eu não sei se você se encontra numa situação parecida ou semelhante, achando que você está sozinho, ou que Deus te criou para sofrer nesse mundo. Mas eu quero dizer para você que essa palavra do diabo acerca da sua vida, cochichando no teu espírito nesta momento, alcançando a sua alma, seja destruída em nome de Jesus, porque você tem um pai, você tem um dono, você tem um Deus, você tem um Senhor. Você não foi planejado para sofrer, e você não veio aqui para sofrer nessa terra. Deus tem propósito na tua vida, Deus tem grandes coisas para realizar por intermédio de você. E se você acreditar, querido, se você ter fé nas mãos poderosas do Senhor, hoje eu profetizo que chegou o tempo de Deus mudar a sua história. Oh, ragassuriara mandaraba xerebegara mandaraba xarabas. O mais interessante, eu fico imaginando essa mulher por 18 anos caminhando na sua vida, sendo limitada, por exemplo, na sua visão. Imagine a vontade ou a sede que ela tinha de olhar para o céu para adorar o seu Criador, e não tendo essa possibilidade, porque ela era oprimida. Imagine esta mulher andando pelas ruas da cidade de Jerusalém, sem poder andar para o céu. O que isso significa, pastor? Obrigado. Significa, e nos relata pessoas nos dias atuais que estão na presença de Deus, que é filho de Deus, que é filho de Abraão, que buscam a presença do Senhor, mas elas não conseguem sair da atmosfera terrena, elas não conseguem alcançar a dimensão do céu, elas não conseguem alcançar a dimensão espiritual do qual Deus planejou, executou e projetou sobre a sua vida. Sempre escutam a palavra, porém nunca participam das manifestações de Deus. Sabem o conceito da graça, porém não desfrutam do poder da graça. São filhas do Espírito, porém vivam escravos da carne. Não conseguem se relacionar com Deus olhando em seus olhos em um processo de intimidade. Mas eu quero dizer para você, querido, que chegou o tempo de Deus mudar o teu cativeiro. Chegou o tempo de Deus mudar o quadro da sua história. Chegou o tempo de Deus te colocar no estado de varão perfeito, no estado original do qual Deus planejou e produziu para a tua vida, para que você possa olhar a criação e o poder das mãos de Deus e glorificar o teu santo nome. Oh, você não vai mais andar prostrado, você não vai mais continuar prostrado, você não vai mais andar oprimido pelas mãos do diabo. Deus tem liberdade, Deus tem coisas novas, Deus tem coisas lindas para manifestar em você. E é por isso que João escreveu em 1 João capítulo 3 verso 8, na parte B do versículo, dizendo: para isso se manifestou o Filho de Deus,
para destruir as obras do diabo. Eu quero dizer para você, eu quero profetizar na tua vida, ainda que Satanás por um período de tempo possa ter achado uma oportunidade de te oprimir, de te destruir, de te danificar no percurso da sua história, saiba que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Querido, chegou o tempo de Deus mudar a situação, a história, tudo aquilo que Satanás construiu na sua vida. Chegou um tempo de Deus vir destruir para construir aquilo que Ele planejou e tem para você. Veja, é interessante que em todo esse processo que nós fizemos a leitura e levantamos aqui essas informações, aquele que veio para destruir as obras do diabo estava presente, e é isso que mudou a história daquela mulher. Por 18 anos ela teve que esperar, por 18 anos ela teve que aguentar, por 18 anos ela teve que suportar, mas chegou o tempo da glória de Deus sobre a vida dela. A palavra de Deus fala que aqueles que permanecem, aqueles que persistem e insistem, serão renovados. Eu profetizo um renovo do Senhor chegando. Eu profetizo uma restauração de Deus chegando na tua vida. Eu profetizo um tempo novo de Deus sobre a sua história. Eu profetizo em nome de Jesus as mãos do Senhor tomando posse da sua história, da sua vida, de tudo aquilo que você tem para exercer e dar na presença de Deus. Eu profetizo as manifestações de Deus sobre você. Eu profetizo um tempo de dignidade. Eu profetizo um tempo de honra. Eu profetizo um tempo de glória. Eu profetizo um tempo onde Deus será louvado e adorado pelos teus lábios em alegria manifesta do teu coração. Eu profetizo Deus te transformando e mudando o quadro da sua história, aonde as pessoas vão reconhecer que as mãos poderosas de Deus manifestou em teu favor. Eu profetizo a unção de Deus sobre você em nome de Jesus. Querido, aonde Jesus está presente existe ensino. Aonde Jesus está presente existe o que? A sua observação, porque não escapa nada do olhar de Deus. Aonde Jesus está presente existe libertação. Aonde Jesus está presente existe cura psíquica, existe cura física, existe cura da alma e do espírito. Aonde Jesus está presente existe correção, admoestação, repreensão. A única coisa que não existe é uma atmosfera estática, porque o espírito do movimento, quando se manifesta, ele vem para alterar, ele vem para mudar, ele vem para manifestar, ele vem para fazer aquilo que Deus gostaria que viesse ser feito. Se coloque de pé, por favor. Olhem para mim. O interessante é que no relato do quadro dessa história, quando Jesus se direciona para essa mulher, Ele se direciona e entrega uma palavra revelada, uma palavra profética, uma palavra de ordem no mundo espiritual, acreditando eu que essa mulher tomou posse de uma forma tão especial, que isso executou, isso iniciou e se deu um processo de libertação na vida dela. Querido, Deus não pode fazer nada na sua vida se você não tomar posse daquilo que Ele fala dentro do teu coração. Se você não dar crédito nas palavras de Deus, Deus não tem como se manifestar sobre você ou na sua história. Por isso eu quero convidar a você, pedir para você, toma posse dessa palavra, acredita. É o Espírito Santo me usando para te instruir, é o Espírito Santo me usando para entregar essa palavra de vitória ao seu coração. Querido, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Que palavra, pastor? Palavra que chegou o tempo de Deus mudar a tua vida. Palavra que chegou o tempo de restauração. Palavra que chegou o tempo de Deus entrar em ação ao teu favor. Palavra que chegou o tempo de Deus manifestar em teu resgate. É só você acreditar, é só você confiar, é só você dar crédito na voz de Deus em relação ao seu coração, introduzido na tua alma, e você vai ver as manifestações de Deus. O mundo lá fora não pode te socorrer, as coisas do homem não podem te socorrer, mas eu quero dizer para
para você que aquilo que nada aconteceu, ou acerca das coisas e as pessoas que não conseguiram dar jeito na sua vida, eu quero dizer para você que Deus dá jeito, Deus muda, Deus faz. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus não vai deixar você nessa situação desse jeito. Ele está mandando eu dizer para você: chegou o tempo de eu realizar a minha vontade sobre a sua vida. Oh, oh, aleluia! Deus está mudando histórias nessa noite. Deus está entrando com providência nesta noite. Deus está socorrendo nesta noite. Deus está curando nesta noite. Deus está libertando nesta noite. Ah, querido, eu quero dizer para você que as mãos de Deus estão estendidas ao teu favor nesta noite. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Coloque as tuas mãos no teu coração. Eu quero orar. Oh, aleluias. Pai, em nome de Jesus, estamos na tua presença, Senhor, e ouvimos a palavra que o Senhor nos entregou acerca da fé desta mulher e das tuas manifestações em seu favor. Senhor, eu não sei o quadro da história das pessoas que se encontram neste lugar, mas nós sabemos que o Senhor pode mudar esse quadro. Nós sabemos que o Senhor pode mudar a história de um homem e de uma mulher. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor pode intervir conforme as nossas necessidades. Então, em nome de Jesus, a nossa oração é: Senhor, manifesta o teu poder. Pai, em nome de Jesus, começa a libertar nessa hora. Toda a cadeia do inferno seja quebrada nesse momento. Todas as algemas venham ser arrancadas, toda a corrente venha a ser destruída agora. Eu profetizo libertação. Todo espírito de opressão, eu te dou uma ordem agora: sai, vai embora, em nome de Jesus. Pai, começa a libertar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Começa a destruir as obras do maligno. Eu profetizo liberdade, eu profetizo a tua manifestação, eu profetizo a tua restauração, Senhor, em nome de Jesus. Faça o teu mover nesse lugar. Você toma posse dessa vitória. Você toma posse dessa palavra. Ele é fiel. Saiba que você não está sozinho. Existe um tempo que Deus observa, existe um tempo que Deus faz. Existe um tempo que Deus fala, existe um tempo que Deus faz. Suporte o tempo quando Deus está falando. Suporte o tempo que enquanto Deus está observando, para que você alcance o tempo das mãos fortes, executando as boas obras em teu favor. Oh, aleluias. Quantos foram abençoados na presença do Senhor? Amém. Eu também fui. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um presente neste lugar e as pessoas que estão nos assistindo por intermédio do Facebook. Senhor, que a tua glória, o teu poder, a tua manifestação venha estar sobre nós. Que nós possamos levar uma vida, Senhor, digna de olharmos na tua face em um relacionamento profundo de intimidade contigo. Senhor, nós não permitimos Satanás roubar a nossa intimidade. Nós não permitimos Satanás roubar a nossa dignidade. Nós não permitimos Satanás roubar o nosso estado original, segundo o teu propósito e segundo a tua soberania, do qual o Senhor planejou para nós. Aquilo que o Senhor conquistou, aquilo que o Senhor tem para nos entregar, nós tomamos posse nessa noite. Tomamos posse da tua palavra, tomamos posse do teu mover, tomamos posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor adquiriu, conquistou e adquiriu na cruz do Calvário sobre as nossas vidas, porque nós somos teus filhos, Senhor, mas não somos filhos prostrados. Nós seremos filhos, Senhor, que andamos ou vamos andar, Senhor, com a cabeça erguida, de pé, louvando, glorificando, no centro da tua vontade, agradecendo e reconhecendo a tua soberania sobre
sobre as nossas vidas. Senhor, eu despeço essas pessoas debaixo da tua graça, do teu amor, da tua consolação, da tua unção, da tua presença. Que os seus anjos, Senhor, venham nos cercar, nos guardar. Coloca uma cerca em nossas vidas, assim como o Senhor colocou na vida de Jó, para que o inimigo não venha invadir aquilo que é nosso, Pai. Tudo é para a tua honra e para a tua glória. Eu profetizo, Senhor, um início de semana abençoado na tua presença. Senhor, eu profetizo, Senhor, essa semana decorrer, Senhor, uma semana repleta de vitória, de alegria, de paz. Senhor, aquilo que essas pessoas não tiveram e vieram buscar, e elas possam receber conforme a sua fé, em nome de Jesus. Se você acredita, diga amém.